A regra que muda tudo. Você não precisa de um milagre para mudar de vida. Não precisa ganhar na loteria. Não precisa conhecer a pessoa certa. Nem descobrir um segredo escondido que apenas alguns privilegiados conhecem. Existe algo muito mais poderoso do que tudo isso. Um hábito. Apenas um hábito. Algo tão simples que a maioria das pessoas ignora, mas tão poderoso que pode transformar completamente sua trajetória nos próximos 90 dias. A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças acontecem de forma repentina. Imaginam que um dia acordarão diferentes, mais disciplinadas, mais confiantes, mais focadas, mais prósperas. Mas a realidade funciona de outra maneira. A verdadeira transformação raramente acontece em um único momento. Ela acontece lentamente, em silêncio, por meio de pequenas decisões repetidas todos os dias. Séculos antes de existirem livros sobre sucesso, produtividade ou desenvolvimento pessoal, a sabedoria já ensinava esse princípio. Provérbios 21:05 declara: os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva conduz à pobreza. Observe o que esse versículo está dizendo. A abundância não é prometida ao mais inteligente. Não é prometida ao mais talentoso. Nem ao mais sortudo. Ela é prometida ao diligente. Aquele que permanece firme. Aquele que continua quando os outros desistem. Aquele que compreende que o sucesso é construído diariamente. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando homens que alcançaram resultados extraordinários. Empresários. Inventores, líderes, construtores de impérios. Ele observou seus hábitos, suas decisões e sua forma de pensar. E apesar das diferenças entre eles, encontrou um padrão comum. Todos possuíam um propósito definido. Sabiam exatamente para onde estavam indo. E todos cultivavam hábitos capazes de aproximá-los diariamente desse objetivo. Essa é a essência da regra dos 90 dias. Não se trata de riqueza instantânea. Não se trata de pensamento mágico. Trata-se de criar uma nova identidade através da repetição consciente. Porque aquilo que você faz todos os dias acaba se tornando aquilo que você é. E aquilo que você se torna determina os resultados que terá. A questão não é onde sua vida estará daqui a 10 anos. A verdadeira pergunta é: quem você estará se tornando nos próximos 90 dias? Porque a maioria nunca muda. Existe uma razão pela qual tantas pessoas permanecem exatamente onde estão. Não é falta de inteligência. Não é falta de potencial. E muitas vezes nem mesmo é falta de oportunidade. O verdadeiro problema costuma ser invisível. A ausência de direção. Muitos passam os dias apenas reagindo. Acordam. Respondem mensagens. Resolvem problemas. Consomem notícias. Assistem vídeos. Correm de um lado para o outro. E ao final do dia estão exaustos. Mas não avançaram. Estão ocupados. Porém não estão construindo. Estão em movimento. Mas não estão progredindo. É como correr em uma esteira. Muito esforço. Pouco resultado. Provérbios faz uma pergunta que continua atual mesmo depois de milhares de anos. Até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Essa passagem não fala apenas sobre dormir. Ela fala sobre viver adormecido para o próprio potencial. Sobre desperdiçar dias que jamais voltarão. Sobre permitir que a vida aconteça sem assumir a responsabilidade por ela. Vivemos em uma época de distrações constantes. Notificações. Entretenimento sem fim. Informações chegando a cada segundo. Tudo disputa a sua atenção. Tudo tenta controlar o seu foco. E quem perde o controle da própria atenção acaba perdendo também o controle do próprio destino. Napoleão Hill observou algo interessante nos homens de sucesso. Eles protegiam suas mentes. Eram seletivos com aquilo que ouviam. Com aquilo que acreditavam. Com aquilo que permitiam ocupar seus pensamentos. Porque compreendiam uma verdade fundamental. A mente é como um jardim. Aquilo que você planta cresce. Aquilo que você alimenta se fortalece. E aquilo que você repete acaba moldando sua realidade. O fracasso raramente acontece de uma só vez. Ele é construído aos poucos. Uma decisão adiada.
uma promessa quebrada, uma meta abandonada, uma distração aceita, depois outra, e mais outra. Da mesma forma, o sucesso também é construído diariamente. Uma escolha correta, uma ação consistente, uma disciplina mantida, um compromisso honrado. É por isso que os próximos 90 dias podem ser decisivos, porque representam a oportunidade de interromper um ciclo antigo e iniciar um novo. Um ciclo capaz de transformar não apenas seus resultados, mas a forma como você enxerga a si mesmo. A descoberta de Napoleon Hill. Depois de estudar algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, Napoleon Hill chegou a uma conclusão surpreendente. A maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade. Fracassa porque nunca define claramente aquilo que deseja. Vivem desejando coisas vagas. Querem ganhar mais dinheiro. Querem uma vida melhor. Querem mais liberdade. Mas não conseguem descrever exatamente o que estão construindo. E aquilo que não possui definição dificilmente se transforma em realidade. Por isso Hill defendia um princípio simples. Defina claramente o seu objetivo. Escreva-o. Leia-o. Repita-o diariamente. Permita que ele se torne parte da sua identidade. Pode parecer simples demais. Mas quase tudo que transforma uma vida é simples. O problema é que o simples exige consistência. E é exatamente aí que a maioria desiste. Os homens que Hill estudou começavam seus dias lembrando a si mesmos para onde estavam indo. Não permitiam que as circunstâncias definissem suas vidas. Não permitiam que os problemas ocupassem o lugar do propósito. Eles carregavam uma visão tão forte que essa visão influenciava suas escolhas diariamente. Cada decisão passava por uma pergunta silenciosa. Isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Essa pergunta mudou empresas. Mudou fortunas. Mudou destinos. E pode mudar a sua vida também. Porque uma pessoa sem direção desperdiça energia. Mas uma pessoa com propósito concentra força. Ela sabe o que deve fazer. Sabe o que deve evitar. E aprende a dizer não para aquilo que a afasta do futuro que deseja construir. É aqui que começa a verdadeira transformação. Não quando o dinheiro aparece. Não quando as circunstâncias melhoram. Mas quando a mente finalmente encontra uma direção clara. Porque toda conquista visível começa primeiro como uma decisão invisível. A batalha dos primeiros 30 dias. É neste ponto que a maioria das pessoas abandona a jornada. Não porque o método não funciona, mas porque o entusiasmo inicial começa a desaparecer. Nos primeiros dias, tudo parece promissor. Existe energia. Existe expectativa. Existe a sensação de que uma nova fase finalmente começou. Mas depois de algumas semanas, a realidade aparece. A motivação diminui. O cansaço aumenta. Os velhos hábitos começam a chamar novamente. E então surge a verdadeira batalha. A batalha que acontece dentro da mente. Uma voz começa a sussurrar. Isso não está funcionando. Talvez você esteja perdendo tempo. Talvez nada vá mudar. É nesse momento que muitas pessoas desistem. Não porque falharam, mas porque confundiram ausência de resultados imediatos com ausência de progresso. Napoleon Hill compreendeu algo que poucos entendem. Toda grande transformação acontece primeiro no invisível. Antes de uma árvore aparecer acima da terra, suas raízes crescem silenciosamente. Antes de uma construção se erguer, seus alicerces são preparados. Antes de uma pessoa mudar sua realidade, ela precisa mudar sua identidade. E isso exige tempo. Provérbios 24:16 declara: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Observe. O justo não é descrito como alguém que nunca cai. Ele é descrito como alguém que continua se levantando. Essa é a diferença. Os primeiros 30 dias não servem para provar que você consegue. Eles servem para provar que você está disposto a continuar, mesmo quando não vê resultados. Mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando tudo parece igual. Porque a persistência faz algo extraordinário. Ela transforma a intenção em caráter. E caráter é aquilo que permanece quando a motivação desaparece. Os homens e mulheres que alcançam grandes resultados não são necessariamente os mais talentosos.
São aqueles que permanecem no caminho tempo suficiente para que os resultados apareçam. A maioria para cedo demais. Desiste cedo demais. Volta aos velhos hábitos cedo demais. E por isso nunca descobre quem poderia ter se tornado. O ponto de inflexão. Por volta da metade da jornada, algo começa a acontecer. Não existe um sinal no céu. Não existem fogos de artifício. Não existe um momento mágico. Mas uma mudança silenciosa começa a surgir. Você acorda e percebe que certas decisões estão mais fáceis. Aquilo que antes exigia esforço agora parece natural. Você já não precisa lutar tanto contra si mesmo. A disciplina começa a substituir a força de vontade. E isso muda tudo. Porque a força de vontade é limitada. Mas os hábitos funcionam quase automaticamente. Nesse momento, você começa a perceber algo importante. O objetivo nunca foi apenas ganhar mais dinheiro. Nunca foi apenas alcançar uma meta. O verdadeiro objetivo era se tornar alguém capaz de alcançar essa meta. Essa é a diferença que transforma vidas. Muitas pessoas querem resultados. Poucas estão dispostas a se transformar. Mas toda prosperidade duradoura exige uma mudança interior. Primeiro muda a mente. Depois mudam as ações. Depois mudam os resultados. É nesse ponto que você começa a notar pequenas vitórias. Mais organização. Mais clareza. Mais foco. Mais autocontrole. Você administra melhor seu tempo. Pensa melhor antes de agir. Aprende a dizer não para aquilo que rouba sua energia. E essas pequenas mudanças começam a se acumular. A maioria das pessoas subestima o poder da consistência. Mas a verdade é que grandes resultados quase sempre são consequência de pequenas melhorias repetidas ao longo do tempo. Uma escolha correta hoje parece insignificante. Mas repetida por 90 dias pode mudar completamente uma vida. O poder dos 90 dias. Quando os 90 dias chegam ao fim, algo extraordinário acontece. Você percebe que não é mais a mesma pessoa. Talvez sua conta bancária ainda não tenha alcançado tudo o que deseja. Talvez seus objetivos ainda estejam em construção. Mas existe algo muito mais valioso. Você desenvolveu uma nova identidade. Agora existe clareza. Existe direção. Existe confiança. Você sabe para onde está indo. E isso elimina grande parte da ansiedade que prende tantas pessoas. Provérbios 22:29 diz: Viste um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. A excelência não surge por acaso. Ela nasce da repetição, da prática, da disciplina, da dedicação diária. Os 90 dias não transformam apenas seus resultados. Eles transformam sua capacidade, transformam sua forma de pensar, transformam sua relação com o trabalho, transformam sua relação com o tempo. E quando uma pessoa muda internamente, seus resultados inevitavelmente começam a refletir essa mudança. Uma mente focada encontra oportunidades. Uma mente disciplinada cria soluções. Uma mente persistente supera obstáculos. É por isso que tantas pessoas passam anos esperando uma oportunidade externa, enquanto as pessoas extraordinárias trabalham para construir força interna, porque elas sabem que a verdadeira riqueza começa dentro, e só depois aparece do lado de fora. A verdade que poucos aceitam. Existe uma verdade que muitas pessoas não gostam de ouvir. Não existe fórmula mágica. Não existe riqueza instantânea. Não existe sucesso sem repetição. O mundo moderno vende a ideia de atalhos. Mas os princípios que constroem uma vida extraordinária continuam os mesmos. Disciplina, persistência, clareza, responsabilidade. Napoleão Hill dedicou décadas tentando mostrar essa verdade. A riqueza começa na mente, mas não termina nela. Ela precisa ser acompanhada por ação, por compromisso, por constância. A maioria das pessoas passa a vida procurando a oportunidade perfeita. Mas talvez a verdadeira oportunidade esteja escondida em algo muito mais simples. Naquilo que você faz todos os dias. Nos hábitos que escolhe alimentar. Nas decisões que toma quando ninguém está observando. Porque são essas decisões invisíveis que moldam o futuro. São elas que constroem caráter.
São elas que criam confiança. São elas que transformam potencial em realidade. Ao final, a regra dos 90 dias não é apenas sobre ganhar dinheiro. É sobre assumir o controle da própria vida. É sobre deixar de ser guiado pelas circunstâncias e começar a viver com propósito. É sobre compreender que a prosperidade não nasce de um único momento. Ela nasce de uma direção, de uma decisão, e da coragem de permanecer nesse caminho por tempo suficiente para que a transformação aconteça. Talvez os próximos 90 dias passem como qualquer outro período da sua vida. Ou talvez sejam o começo de uma história completamente diferente. A escolha, como sempre, pertence a você. Se você não está seguindo o projeto Mente Disruptiva, provavelmente nunca mais nos verá. Se está, parabéns. É um caminho para o crescimento contínuo e a expansão da consciência. Você está crescendo a cada dia.